Bom dia a todos. Seguido do nosso abraço fraterno a cada um. E entendendo todos nós que este deve ser um momento muito importante para cada um de nós. É um momento renovado que a casa, o ambiente abençoado onde nos encontramos, ele tem como finalidade, como é a finalidade da doutrina espírita, ampliar os nossos conhecimentos, reverendado por Jesus, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. E de forma concomitante, ampliando também a nossa autoiluminação como necessidade. Então, por tudo isso, a nossa profunda gratidão a Deus, nosso Pai Celeste, a nossa profunda gratidão a Jesus, esse grande amigo de todos os momentos e de todas as horas de nossa vida, mas que seja sempre a sua presença amiga e sua proteção uma constante em nossas vidas. E o ensejo que temos no momento, sempre ele acontece em função da luz, da ótica, da doutrina dos espíritos, ou da doutrina espírita, que a nós, legada por uma pleia de uma equipe muito grande, e aqui na Terra coordenada, e por Allan Kardec, o professor Rivaio. Então, nossa profunda gratidão a esses amigos espirituais. Allan Kardec, ele, o grande precursor do momento, dos momentos novos que antecedem também novas eras para a Terra e para todos nós, a humanidade. Então, a partir de uma visão diferente, muito ampliada, buscando responder todas as nossas questões, e fazendo com que também nós tenhamos a propriedade de recordar coisas que esquecemos e que Ele próprio Jesus nos disse no passado. Então, essa é a humanidade da qual nós fazemos parte. E como na condição de uma grande caravana nós caminhamos, é uma caravana de muitos, de milhões, de bilhões de espíritos que caminhamos ao longo do tempo. Quando iniciou, é alguma coisa que fica ainda muito vago e de acordo com o nosso entendimento. Mas para um entendimento mais ampliado, torna-se um pouco mais claro. Mas nós somos essa caravana que caminha. E na medida em que caminha, é claro que ela vai encontrar sempre os obstáculos necessários para a sua evolução. A não existir os obstáculos, nós não alcançaríamos progresso de forma alguma. Ficaríamos estagnados. Mas tudo isso faz parte de um contexto, de uma meta, que tem a ver com o nosso Deus, nosso Criador. É a forma como Ele faz com que todos cheguem um dia ao momento e ao ponto culminante da nossa elevação, do nosso aperfeiçoamento. E Ele trabalha com justiça total, porque desde o momento em que Ele nos cria, e nós não sabemos o momento, a hora, o lugar, o local, isso ainda é um mistério para todos nós, mas desde o momento da criação de nós, porque somos filhos dele, Ele já nos deixa e já nos lega com toda a capacidade de um potencial para que a gente possa realmente nessa jornada chegarmos ao desiderato necessário e que Ele quer que cheguemos a cada um de nós. Essa mesma cota de perfectibilidade que Ele dá a que Ele deu àquele que na condição do Cristo ou dos Cristos, Ele dá a cada um de nós também. Agora é uma questão de tempo para que nós possamos desenvolver toda essa perfeição. Então, tudo isso emana de onde? Emana de Deus, emana do nosso Criador,
que desde o momento da geração nossa por Ele, Ele não nos perde de vista. Nos acompanha individualmente, mas nos acompanha também coletivamente, onde quer que a gente esteja. Porque nessa grande romagem que fazemos, nós vamos mudar de uniforme muitas vezes, em diversos locais, em diversos continentes. Não é por acaso que hoje nos encontramos aqui no continente americano, na América do Sul, no Brasil. Não é por obra do acaso que nós nos encontramos reunidos em Cascavel, apesar de não trazermos as lembranças em função da lei do esquecimento, mas cada um de nós está no lugar certo, sem nenhum erro de cálculo de forma alguma. Então esse é o Deus que nós buscamos compreender e entender. E daí derivar muitas questões, muitos daqueles que chegam a negar a existência de Deus. Chegam a negar, eu não acredito em Deus. Deus não existe. E muito mais no momento em que a criatura passa por uma dificuldade que parece não ter fim. Muitas vezes não consegue ver uma luz no fundo do túnel, e isso leva ao desânimo, e muitas vezes a um desânimo total, quase, e que lhe cria um ensejo de questionar Deus. Porque se Deus existisse, se realmente Ele fosse meu Pai, meu Criador, Ele não permitiria que tudo isso que acontece comigo pudesse acontecer. Então, sempre no meio da sociedade humana, insurgem aqueles que chegam a negar Deus. Mas é muito mais por uma questão de orgulho, de egoísmo, muito mais por uma questão de conveniência de cada um. E nós, muitas vezes, nos deparamos com essas questões. Deus existe? Recentemente, nós tivemos, não faz muitos dias, assim, um compromisso de estar próximos de um grupo de jovens, adolescentes inclusive, e na casa, que faz parte de grupo, e que colocaram as coordenadoras em saia justa, porque entre eles insurge um, negando a existência de Deus, se dizendo ateu. Eu sou ateu, eu participo das reuniões, mas na minha concepção Deus não existe. E ele trazia a sua lógica, porque eu acredito que Deus não existe. Todos afirmam que o universo foi criado por Deus. Ora, se Deus criou o universo, quem criou Deus? E levantou essa questão há uns tempos atrás, no meio do grupo. E isso começou a mexer também com a mente, com a cabeça daqueles que ali estavam. E as coordenadoras se sentiram numa situação que também não tinham resposta, não tinham condições. E muito menos nós também teríamos condições. Mas conseguiu ver em nós alguém que talvez, por muito mais tempo na doutrina, e talvez tendo aí um campo relativo de experiências, eu estou dizendo, não temos a convicção ainda totalmente ampliada, porque todos nós estamos num campo relativo, nesse campo de relatividade. Então nos convidou e a gente chegou, envolvendo-se com eles, conversando com eles e buscando trabalhar essa questão. Mas primeiro, no nosso contato, a primeira coisa que nós lhe dissemos foi: nós temos uma notícia para dizer a vocês. Nós também não temos a resposta da forma como muitas pessoas aguardam. Nós não temos a resposta, mas nós trabalhamos outros quesitos e de outras formas para buscar entender Deus. Primeiro, como somos espíritas, é claro que nós vamos nos basear nas obras básicas, para que ela nos dê toda a segurança necessária. E numa das suas obras básicas, e cuja obra básica é a coluna dorsal das obras básicas, o Livro dos Espíritos, na primeira questão, ele traz essa questão Deus. Número 1, o que é Deus? Não quem, porque dá a ideia de alguém, mas o que é Deus? E a resposta é muito sucinta: Deus é a inteligência suprema de todo o universo,
a inteligência suprema de todo o universo e causa primária de todas as coisas. Mas mesmo assim a pessoa se acha no direito de achar que isso ainda não é suficientemente para responder à questão da pessoa ainda achar que é ateu. É claro que isso é uma questão cômoda. E então nós começamos a trabalhar essa questão, buscando trazer para um campo relativo as ideias, para que a gente possa melhor nos estruturarmos. Lembramos também da questão número 4, do mesmo livro dos Espíritos, onde está a prova da existência de Deus. E a resposta, porque é uma pergunta buscando, da mesma forma, se apoiar para poder conceber a existência de Deus. E a resposta da questão número 4, ela vai dizer, num axioma, buscando entender a existência, Deus existe, num axioma que aplicais a vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Examinai tudo aquilo que não é obra do homem e a vossa razão vai responder. Exatamente. E quando a gente aprofunda mais nisso, a gente vai ampliar essa questão, nós vamos notar a manifestação de Deus, que não é obra do homem, através dos reinos mineral, vegetal, animal, da forma como acontece, organizada, numa sincronia fantástica, o universo todo numa sincronia fantástica, mundos em seus lugares, nas suas órbitas, há bilhões de anos ali colocadas, sem nenhuma alteração. Então, tem que realmente existir uma inteligência, uma causa primária que esteja coordenando tudo isso. E a gente fomos assim buscando trabalhar essas questões e buscando demonstrar também que essa questão da pessoa se colocar como ateu, porque não acredita em Deus, isso não são poucas as pessoas que assim pensaram. Inclusive partiram de grandes cientistas, grandes gênios, porque eles se apoiavam muito mais na ciência física, daquilo que eles podem palpar, que eles podem ver, do que numa outra ciência, daquilo que se não pode ver. Mas eles, é claro, se baseiam em tudo aquilo que possa estar tangível para eles. Quantos cientistas? Nós fomos trabalhando essa questão e buscando trazer uma demonstração, que a gente tem que parar para pensar, mas também nós temos que ampliar a nossa capacidade de ver, de entender essas coisas. Mas para que a gente possa ampliar tudo isso, nós temos que levar isso para o lado espiritual da coisa. Não tentando que a questão física, material, venha provar e demonstrar essas coisas para nós. E lembramos de alguns cientistas, por exemplo, comentando com eles, Albert Einstein, um dos maiores físicos, matemáticos, um dos maiores gênios que a Terra concebeu. Ele, até um certo tempo da sua vida, já até em idade avançada, ele negava Deus, ele se dizia ateu, ele dizia que Deus não existe, o que na verdade o que existe é essa energia, é aquilo que partiu do grande Big Bang, que de forma espontânea criou todo esse universo, essa coisa, e ele não acreditava em Deus. Até que um dia, ele, observando o fenômeno da mitose, da prófase, que é a mesma coisa, que é o momento em que acontece a junção do espermatozoide junto ao óvulo, e no momento que há esse encontro, gera uma célula conhecida como célula mãe, que é o ovo, o zigoto, e ele, analisando isso em laboratório, ele pôde perceber que essa célula mãe, agora, o zigoto, ela se bipartia, dividia ao meio, mas numa rapidez muito grande. Ela se dividia ao meio, mas imediatamente, instantaneamente, elas eram células
inteiras, novamente, sem perder potencialidade, sem perder nada daquilo que elas traziam. E esse processo continuava, aí aquela outra se bipartia, se dividia em duas, imediatamente eram células inteiras, e assim sucessivamente. E como nós sabemos, entendemos que um corpo, numa condição mediana como o nosso, ele vai conter cerca de 70 a 100 trilhões de células, partindo da célula inicial, e ele examinando esse fenômeno da mitose em profundidade, ele não teve como admitir. Tem que haver uma inteligência por trás disso tudo. Isso não pode acontecer espontaneamente. Tem que haver uma inteligência. E ele chegou à conclusão que essa inteligência era Deus, o Criador. E ele chegou a dizer, negar isso, ele chegou a um ponto tal de acreditar em Deus, posteriormente, que ele chegou a dizer, negar isto seria me expor ao ridículo. Seria me expor ao ridículo. E outros cientistas, nós comentando ali com os jovens, fomos criando assim algumas situações, para que eles pudessem pensar também. Porque a pessoa chega, simplesmente se diz, sou ateu. Mas também não consegue defender uma tese porque não tem base, essa tese defendida. Mas a tese espiritualista, ela é totalmente diferente, porque aquela que no tempo e no espaço ela vai atingir aquele que ainda se encontra num estado de recrudescimento. E muitas vezes acontecendo com os cientistas, porque ele se apoia tanto em si mesmo e confia tanto em tudo aquilo que ele desenvolveu, na sua inteligência, que ele acaba criando esse condicionamento temporário, porque isso é temporário. E nós trouxemos ali outras questões, outros cientistas que eram ateus e que se tornaram, ao contrário, acreditando em Deus, na existência de Deus, observando outros fenômenos da natureza. Por exemplo, as aves migratórias, que por ocasião da mudança da estação, inverno, aliás verão, e quando o inverno começa a aproximar, elas se reúnem e atravessam oceanos, 3, 5, 10 mil quilômetros, para chegar num outro local, onde elas já fizeram esse percurso muitas vezes, não se perdem, não se desviam, e elas fazem isso há muitos e muitos milênios. E os cientistas então começaram a se deter mais diante desse fenômeno. E elas não têm o radar que nós temos, o sonar que nós temos, mas elas fazem isso. Quem ensinou isso? Quem ensinou elas a fazer isso? Quem deu a rota para elas fazerem isso? Então esses cientistas também, num certo ponto, tiveram que prestar reverência a Deus e acreditar em Deus. Deus existe, há uma inteligência por trás disso tudo. Um outro cientista, também se dizendo ateu, se baseia numa ave, no pássaro João de Barro, e ele começou a estudar essa ave em profundidade, as mais variadas pesquisas, tudo aquilo que ele pôde levantar sobre essa ave, ele fez, e ele pôde perceber, ele pôde se inteirar, que o João de Barro, que aquele pássaro, e todos fazem a casa igual, construída do barro, eles fazem a casa sempre com a porta virada para o lado oposto dos ventos mais fortes, das tempestades. Todos eles agem dessa forma. E ele pôde conhecer, pesquisando, que os Joãos de Barros primitivos, lá atrás, já agiam dessa mesma forma. Os Joãos de Barro da atualidade ainda fazem da mesma forma. E chegou à conclusão que os João de Barro do futuro também continuarão fazendo da mesma forma, construindo a sua casa com a porta, porque a casa tem compartimento, para proteger a prole das tempestades. E ele também não teve como. Como que eles fazem isso? Quem ensinou eles a fazer isso? E quem dá manutenção para que eles continuem fazendo isso? Então tem que haver uma inteligência por trás disso tudo. E ele descobriu que essa inteligência era Deus. Examinando esses fenômenos da natureza, o salmão que sai lá do mar,
que caminha 2, 3 mil quilômetros, adentrando as águas doces dos rios, e cuja finalidade é desovar, fazer com que suas desovas cheguem naquele determinado lugar, 2, 3 mil quilômetros. E eles passam pelos mais variados riscos. Quando nós assistimos aqueles documentários sobre Ártico, onde os ursos polares também, quem ensinou eles, porque sabe o momento, porque enquanto não chega o momento, eles não estão lá. Mas eles sabem exatamente o momento em que vai acontecer e eles começam a chegar. Que é o momento em que os salmões passam para cumprir com o seu desiderato. Então é o momento em que eles fazem desses salmões as suas refeições do momento. Então, e aí eles chegam e fazem o mesmo trajeto de volta. E aqueles que, por ocasião da eclosão dos ovos, aqueles milhares e milhares de peixinhos, eles fazem o mesmo retorno para fazer esse mesmo trajeto, ida e volta. E os cientistas examinando isso, notando, mas como que eles podem fazer isso? Por que eles não fizeram diferente? Por que eles não fazem em algum tempo diferente, se perderam, não faz? Mas pelo instinto divino que os rege, eles conseguem fazer. Não tiveram como não também se render à existência de um Deus, de um Criador. Então, nós comentando ali com os meninos, buscando trazer esses argumentos, porque nós não sabemos. Aí lembramos de uma questão muito interessante, do Divaldo Pereira Franco recentemente, não faz muito tempo, ele fazendo uma palestra sobre esse assunto, onde envolvia Deus, a natureza, aquela coisa toda. E ele diz que uma menina pequena de cerca de 7, 8 anos, talvez, quando ele terminou a palestra, o foi abordar, e deve ser uma dessas meninas, imagina, provindo de outros sistemas, porque de uma inteligência, para estar em conflito consigo, tentando entender Deus nessa idade. Então ela chega para o Divaldo e diz: "Ô Divaldo, o senhor disse que foi Deus que criou o universo, não foi?" "Foi." "Então eu pergunto para o senhor, quem foi que criou Deus?" E o Divaldo diz com todas as suas palavras, que em todo o seu tempo de pregação, de trabalho, ele nunca se viu numa situação tão complicada como aquela. E ele não tinha o que responder. Ele não sabia responder quem criou Deus. Mas naquele momento, uma coisa sopra à sua mente, aos seus ouvidos, dizendo: "Fala para ela que foi o amor." Então, ele naquele momento, sem que a menina ouvisse, é claro, e ele diz para a menina, de uma forma bem rápida: "Quem criou foi o amor." Aí então, quem criou Deus foi o amor. Aí ela se convenceu, no mínimo aplacou aquele momento. Então, que momento interessante. Aí nós vamos começar a analisar, né? Porque não é fácil a gente chegar à conclusão: Deus existe? Porque nós vamos questionar isso, e a gente vem questionando milhões e milhões de anos atrás, que a gente vem caminhando, andando, mas nos momentos difíceis, que se sente abandonado: cadê Deus? Onde está Deus? Que não vê, que não me percebe, não sabe o que eu estou passando. Que Deus é esse? Então Deus não existe. Então, nessa questão do Divaldo nos leva a raciocinar profundamente o amor. Então, de que forma? Porque tem que haver uma lógica, porque o Espiritismo é lógica por excelência. Jesus, o Cristo, é uma lógica. Deus é uma lógica também. Mas como fechar essa lógica? Se Ele criou o universo, mas quem criou Ele? De que forma? Mas quando surge a questão amor, as coisas começam a mudar um pouco, a nos dar um pouco de condições para a gente raciocinar. Porque sempre essas pessoas que questionam isso, eles vão buscando uma anterioridade. Quem criou Deus, aquela coisa toda. Mas e antes era o quê? O nada, o caos. E o nada gera alguma coisa? O caos estabelecido gera alguma coisa? Mas o amor, na verdade, o amor, ele é uma energia
é o sentimento por excelência, ela poderia estar contida, com certeza, contida, e começa a se expandir, vai se expandindo, e esse amor, saindo desse nada, desse caos, se expande de tal forma, que vem se converter no Deus, no Criador. Aí nos lembramos de João, o evangelista, porque nós temos 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são sinóticos, que significa entender que eles se identificam entre si. Não são iguaizinhos, mas a forma e o fundo é o mesmo. Às vezes, o evangelista amplia um pouquinho mais a questão, mas não foge da forma e o fundo. O evangelho de João, ele é totalmente diferente. Em apenas 3 pontos ele vai ter um certo grau de sinótico com os outros. Mas o evangelho de João, ele é essencialmente espiritual. O evangelho de João é essencialmente espiritual. E quando, além do evangelho, ele escreveu 3 cartas, que está lá no final, próximo do Apocalipse, lá no Novo Testamento. E essas 3 cartas, essas 3 epístolas, a primeira tem 5 capítulos, a segunda, 1 capítulo, e a terceira, 1 capítulo. Nesses 3 livros, nessas 3 cartas, apenas 7 capítulos. E lá na primeira que ele escreve, lá no capítulo 4 e versículo 8, ele vai deixar bem claro, ele vai trabalhar essa questão do amor, porque ele vai dizer, e porque Deus é amor. Olhemos, Deus é amor. Então, começa a criar uma coisa diferente para o nosso raciocínio. Se Deus é amor, a anterioridade dele é o amor. Então ele não é objeto, fruto, produto de uma criação, mas sim um ser que autocria-se. É um ser de autocriação. Vejamos, porque Deus é amor. E Pedro, quando ele escreve lá na sua primeira epístola também, que tem 2 epístolas lá no Novo Testamento, e lá no mesmo capítulo 4, por coincidência, em versículo 8, ele vai dizer, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Isso procede dele. Então nós ali comentando aquela coisa, né, com os meninos, aí também eles não, e porque eles eram inteligentes, alguns até fazendo faculdade de uma inteligência, e é uma coisa perfeitamente compreensível, porque é um direito que nos assiste. O espírito crítico é uma coisa muito importante em nós, para que a gente não seja uma Maria vai com as outras. Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai dizer que, e através de Erasto, melhor rejeitar 9 verdades que aceitar uma mentira. Então ele está defendendo o quê? O espírito crítico. E Deus, o Criador, o que ele mais quer ver no seu filho, que ele tem o espírito crítico. E não é porque aquela pessoa em dado momento se insurge como ateu, que ele vai ficar preocupado. Jamais. Isso é coisa nossa. Imagine, porque é uma coisa otorgada por... Tanto que ele deu livre-arbítrio. Tanto que nos deu livre-arbítrio. Na medida em que ele interfere, quando nós não acreditamos em Deus, fala, mas é assim, então eu vou me vingar. Imaginemos, desde que ele nos deu livre-arbítrio, nos deu também as condições do livre agir e pensar. Então é um direito nosso, de não acreditar nele. Agora, no tempo e no espaço, não tem como não chegar a essa lógica, que ele existe, ele é a causa primária de todas as coisas, suprema inteligência de todo o universo, acompanhado de justiça, porque Deus, da mesma forma que João coloca, além disso tudo, ele é justo, por excelência, tão justo que ele dá na nossa criação, nas mesmas condições, da forma simples, ignorante, mas é ignorante ainda, bastante ignorante, e apesar dessa caminhada toda, ainda nos encontramos no nosso mundo interior de muita ignorância,
essa ignorância relativa, e que um dia a gente vai traduzir tudo isso em uma fé viva, a gente vai fazer com que tudo isso, essa verdade, ela vai estar consubstanciada na nossa evolução, no nosso aperfeiçoamento, aí a coisa fica diferente. Mas Deus existe. Então existe que nos acompanha a cada momento, a cada hora, sabe de cada um de nós. E olhemos só uma coisa interessante, meus irmãos. Não somos a única humanidade gerada por Ele. A humanidade terráquea não é única. Tudo está habitado. Imaginemos, só no nosso sistema solar, esses planetas todos contêm as suas humanidades. Na Via Láctea, aquilo que está habitado, ela mantém ali suas humanidades, mais ou menos evoluídas, mais ou menos, humanidades superiores, na condição da nossa, mais atrasada, e assim por diante. Então vejamos a capacidade e a dimensão desse Deus no âmbito da criação. Então Ele nos acompanha e nenhum de nós está esquecido naquele momento em que a gente precisa. Certa vez, esse é um fato real, um pastor recém-formado, ele chega ali no Brooklyn, em Nova York. Ele e a sua esposa, eles chegam com o compromisso de restaurar uma igreja. Essa igreja, ela estava em péssimas condições físicas, já não estava nem funcionando há muito tempo. E eles vieram então, esse casal, esse pastor recém-formado, eles chegam no início de outubro, ali em Nova York. Imediatamente, eles já se põem a desenvolver os objetivos pelos quais eles estavam ali. Então eles vão lá, fazem uma visita no local e veem que realmente a precariedade é muito grande. Isso no princípio de outubro. Eles examinam, mas imediatamente, como eles estavam lá para isso, eles arregaçam as mangas e, com a ajuda de alguns voluntários também, eles começaram a trabalhar. Porque estava feio, o teto, o piso, as paredes, o santuário da igreja. Eles se põem a trabalhar. Então no dia 18 de dezembro, chega no começo de outubro, no dia 18 de dezembro, a obra estava concluída. E a meta deles, a inauguração daquela igreja, seria com as festividades do Natal, dia 25 de dezembro. Mas, isso no dia 18 já estava tudo concluído. No dia 19, abate-se sobre aquela região uma tempestade muito grande, que perdurou por 2 dias. Então, no dia 21, ele vai até ali ao local para ver o que tinha acontecido, e ele percebeu que a igreja, pela qual estava responsabilizado, ela também tinha sofrido, assim, alguns estragos. E por trás e ali no santuário, por trás do púlpito, o gesso que eles tinham colocado ali tinha caído, formado um buraco. Mas vejamos, dia 21 de dezembro, faltando 4 dias para o Natal, não dava mais tempo para arrumar. E ele começou a pensar, já estava até com certo desânimo, talvez tivesse até que cancelar o evento com as festividades do Natal, que já havia divulgado. E ele sai dali um tanto frustrado, um pouco desanimado, caminhando pelas ruas ali de Nova York. E era um momento de muita alegria, véspera de Natal, as lojas toda enfeitada, a cidade enfeitada, e ele andando por aquela rua, ali pensativo, cabisbaixo. De repente ele olha no outro lado da rua e vê lá um bazar, onde está acontecendo um bazar. E alguma coisa lhe chama a atenção, ele vai até à frente daquele bazar. Quando ele chega ali à porta, ele nota que há uma peça muito importante, muito bonita. Tratava-se de uma mesa, de uma toalha de mesa de crochê,
da cor marfim, com um crucifixo delicadamente desenhado ao centro dessa toalha de mesa. E ele olhou e falou: mas olha, exatamente, essa toalha vai dar para cobrir o rombo que está ali no santuário, por detrás do púlpito. E ele entra lá, adquire a toalha e sai novamente andando. Estava nevando naquele momento. E ele volta novamente na direção da igreja ele raciocinou, falou: vai dar certo. E ele vem. Quando ele está chegando na porta da igreja, ele nota que uma senhora idosa vem caminhando na sua direção, assim apressadamente, porque ela ia tomar o ônibus que parava em frente à igreja. Mas quando ela chega, não deu tempo, o ônibus foi-se embora. Ela não conseguiu pegar aquele ônibus. E como estava muito frio, nevando, aquele pastor, ele convida então para ela entrar na igreja, para que ela entrasse ali e se abrigar, até que passasse posteriormente o outro ônibus. Então ela entra. Enquanto ela entra, senta ali no banco, ele começa a trabalhar. Ele começa a fixar aquela toalha naquele rombo que estava por trás do púlpito, como se fosse aqui. E quando ele termina, ele nota que ela caminha na sua direção. Ela caminha na sua direção, mas um tanto pálida, lívida. E ela pergunta para ele: onde o senhor adquiriu aquela toalha? E ele conta que foi no bazar. Ele conta a história de como ele adquiriu aquela toalha. E ela pergunta para ele: olhe num canto da toalha, se você consegue ver ali as iniciais EBG. E ele confere, realmente estava lá, as iniciais. E ela disse: essas são as iniciais do meu nome. Essa toalha eu a produzi há 35 anos atrás, quando nos encontrávamos na Áustria. Eu e meu marido, a gente estava numa situação muito boa, bem de vida, até que os nazistas decidiram invadir a Áustria. E eu e o meu marido combinamos que nós iríamos fugir. Eu iria primeiro e ele uma semana depois. Só que eu fui presa pelos nazistas. Fui levado para um campo de concentração. Nunca mais voltei para minha casa. Nunca mais soube do meu marido. O pastor, diante daquela situação ali, ele falou para ela e até pediu para que ela pegasse a toalha e levasse de volta. Lhe devolvesse a toalha. Ela falou: não, eu não aceito, eu não quero. Essa toalha está muito bem no local onde ela está colocada. Está muito bem. E o pastor, então, ali, por uma questão de consciência, falou: no mínimo, então me permita que eu vá lhe levar na sua casa. Ela morava num bairro distante dali. E ela estava ali justamente porque ela estava fazendo trabalhos numa casa, ali, como diarista. E ele, então, ela aceita, ele a coloca no seu carro e a leva lá naquele bairro, naquele lugar lá. E então, no dia 25 de Natal, no dia 25 de dezembro, no Natal, então foi possível acontecer. E tudo aconteceu num clima muito favorável, a igreja cheia, a pregação, a espiritualidade, ele sentia ali presente, lhe favorecendo. E no final da pregação, ele e sua senhora, a sua esposa, ficaram lá na saída para cumprimentar as pessoas e agradecer as pessoas que ali estiveram. Uma a uma, eles agradeceram pela presença e percebia que todas as pessoas prometiam retornar àquela igreja que estava desativada, reativando o movimento novamente. E ele percebeu que quando todos saíram, uma pessoa ficou sentada ali num dos bancos da igreja. Tratava-se de um senhor idoso que estava ali sentado. E quando ele chega e aborda aquele senhor, ele da mesma forma, ele estava ali próximo, ele viu a toalha. E ele pergunta: onde o senhor adquiriu aquela toalha? E ele contou a mesma história, onde ele tinha adquirido, naquele bazar, e porque a tinha colocado ali. Ele falou: a minha esposa
Há 35 anos atrás, ela fez uma toalha idêntica. Não é possível que hajam duas toalhas iguais. Ele chegou mais próximo e acabou conferindo que era realmente aquela toalha. O pastor já entendeu e falou: então, meu irmão, eu vou lhe fazer um presente. Eu vou te levar a um lugar que você vai gostar muito. Então pegou, convidou aquele senhor, colocou no carro e o levou no mesmo local. E quando chegou no lugar, ele ajudou aquele ancião a subir os 3 primeiros degraus, bateu na porta, e não é necessário a gente entender o que se passou. Imaginemos o reencontro. Deus existe. É claro que Deus existe. É claro que Deus existe. Esse é apenas um dos pequenos, dos mínimos detalhes que nós, como humanidade, podemos perceber que realmente Deus existe. Aquele momento de dificuldade que parece não ter fim, quando a gente pensa em encontrar uma saída, e quando parece que tudo está perdido, Deus está presente em nossas vidas. Então vale a pena a gente entender desta forma, acreditar desta forma, que Ele é o nosso Pai Criador. E vejamos uma coisa interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca. Ele vai dizer que, já que somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros dele. Uma lógica. Se nós somos um fragmento dele, do Criador, então nós somos herdeiros dele. Não herdeiro de coisas, de títulos, nada disso. Mas é herança espiritual, porque Deus é espírito. Deus é espírito e verdade. Então, imaginemos que coisa grandiosa para nós saber que um dia, no tempo e no espaço, fazendo essa trajetória que todos fazemos, uns mais à frente, outros numa condição ainda mediana, outros que ainda vêm lá na retaguarda, mas não importa. Aquele que vem lá na ponta da retaguarda terá que percorrer esse mesmo caminho para chegar nas condições, porque é aquele momento, é a volta do filho pródigo a Deus, de uma forma tão linda, maravilhosa, colocada por Jesus, porque Ele nos cria e nos dá o caminho, nos dá a estrada. Ele não vai fazer a nossa parte nunca, mas faz com que nós tenhamos todos os meios de chegar. Mas a parte nossa Ele não faz. O mundo espiritual superior também não vai fazer aquilo que nos cabe, mas nos instrui preciosamente, para que a gente entenda que outro não pode responder por mim. Nós somos seres que não somos iguais. As nossas realidades espirituais são diferentes entre esses bilhões e bilhões de almas que fazemos parte desse contexto que Jesus, o Cristo, abraçou aqui com relação a nós, aqui na Terra. Então, essa é a meta. Então, João está correto quando nesse capítulo ele vem resumir: Deus é amor, mas é amor por excelência. E a doutrina espírita, ela nos dá todo esse ensejo para que a gente amplie essa nossa forma moderna de pensar, atualizada, porque o espiritismo atualiza, busca atualizar, embora tenhamos dificuldade de atualização. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o antigo ditado. Essa é uma grande verdade. O que nós mais temos que fazer é perseverar, porque tudo tem seu início, meio e fim. É por isso que Jesus, muitas vezes, ele faz uma analogia de nós com a árvore. Nós vamos encontrar inúmeras vezes ele vai falando sobre a árvore da vida, fazendo uma associação da árvore conosco. Conhece-se a árvore pelos frutos que produz.
Então, se muitos de nós ainda não conseguimos chegar aos frutos, que é a meta de nós, símbolo, a árvore, é chegar aos frutos, mas aos frutos ótimos, saborosos. Mas se a gente não conseguiu chegar lá, não é motivo para desânimo, jamais de revolta, porque tudo está estabelecido de acordo com as leis da natureza. Muitas coisas têm suas estações, seus tempos, mas se a gente não conseguiu chegar lá, com certeza já deve valer pela beleza das flores. Não frutificamos, mas já florescemos. Então vale pela beleza das flores. Mas mesmo assim, se a gente não conseguiu chegar à floração, porque é através da floração que vai surgir os frutos, mas essas flores têm que serem fecundadas para que os frutos apareçam, e não chegando a essa condição das flores, com certeza ainda vale, mas vale plenamente pela beleza da árvore, verde, com seus galhos, um arbusto enorme já, cujos galhos na forma de braços pode agasalhar as aves do céu que ali vêm fazer seus ninhos, projetar sombra para o viajor cansado, já serviam para alguma coisa. Nós chegamos à frutificação, e ainda não conseguimos chegar à floração, mas conseguimos chegar ao verde. Mas se mesmo assim, cada um de nós não conseguindo chegar aos frutos, não conseguindo chegar às flores, e muito menos no porte da árvore desejada, com certeza vale pela intenção da semente. Vale pela intenção que está contida na semente. E Jesus, com muita propriedade, ele veio dizer que muitas sementes produzirão 100 por 1, outras 60 por 1, outras 30 por 1. Sejamos nós, cada um de nós, componentes dessa humanidade que caminha, essa semente que para germinar contém a essência divina que somos todos nós. A nossa profunda gratidão a cada um pelos momentos, e que a paz e a proteção do Cristo esteja sempre presente na vida nossa, nos dando força, coragem, para que em momento algum tenhamos medo, para podermos ser vitoriosos. Que a paz e a proteção dele permaneça junto de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção.